Bom dia, meu povo. Deus abençoe nossa semana. E o nosso final de semana que foi abençoado, né? Meu Deus. Eu falo para vocês que para mim é a data mais importante, talvez as duas datas mais importantes do ano. É o que simboliza o renascimento de Jesus, né? A ressurreição dele e o nascimento dele. Para mim são as duas datas realmente comemorativas. Se a gente pode falar de data comemorativa, para mim são essas duas datas, porque representa algo muito forte. Fala sobre mim, sobre você, fala sobre a história do mundo, né? Fala daquele que fez algo que ninguém tem coragem de fazer. E quando eu falo sobre ninguém ter coragem de fazer, é alguém que entrega seu próprio filho pela sua vida, pela minha vida. Se eu parar para te perguntar, você jamais teria coragem de entregar o seu filho pela vida de alguém que você nem conhece. Eu fico me perguntando sobre como a gente não consegue, né, mesmo tentando, devolver para Deus exatamente aquilo que Ele fez por nós. Por que a gente tem tempo para tanta coisa e a gente não tem tempo para Deus? Por que a gente tem tempo para fazer tantas coisas e a gente não tem tempo para aquilo que realmente importa em nossas vidas? Por que a gente tem tempo de brincar, de jogar bola, de sair com os amigos, fofocar com as amigas? A gente tem tempo para sair para jantar, a gente tem tempo para viajar, para ficar assistindo besteira em rede social, coisas sem conteúdo, sem valor nenhum. A gente tem tempo de fazer vídeo Reels no TikTok, Reels no Instagram, tudo, mas a gente nunca tem tempo para Deus. E o tempo que a gente determina para Deus, a gente ainda é impaciente, porque quando a gente normalmente vai para a igreja, as pessoas ficam olhando no relógio, contando segundos para acabar. Você tem um tempinho com Deus e conta a hora para acabar. É tão maluco pensar tudo isso, porque eu acho que no seu momento de imaginação mais fértil, você nunca vai conseguir imaginar alguém dar seu próprio filho para que você seja salvo. É como se o teu vizinho, ou teu vizinho não, alguém totalmente desconhecido chegasse para você está passando por uma situação muito difícil de vida ou morte, e alguém chega e diz assim, deixa eu te falar, eu vou entregar o meu filho para que você seja salvo. Você está precisando de uma doação de algo que vai tirar a vida de alguém, alguém chega para ti e diz assim, eu vou sacrificar o meu filho para que você hoje esteja aqui. É muito doido se a gente parar para pensar. É só algo sobrenatural, só algo vindo de Deus para a gente poder imaginar. Então ele não tinha como fazer nada que não fosse além da nossa imaginação humana e dos nossos limites terrenos, né? Só ele para fazer isso. E como é que a gente devolve isso para ele? Eu fico me perguntando isso. E aí quando eu paro para pensar sobre o tempo ele é algo que é tão precioso na nossa vida, mas a gente não distribui ele de forma correta muitas vezes. Se você perguntar para a maioria das pessoas que você convive e você falar sobre o tempo e a prioridade do tempo, normalmente ele vai falar que Deus é prioridade. Mas será que ele dá prioridade para Deus? Será que durante a semana a gente determina tempo para aquele que criou o mundo? A gente tem tempo para jogar bola, para conversar com os amigos, para fofocar, cortar o cabelo, para sair para jantar, para beber, para farrear, para festa, para qualquer coisa. Mas será que a gente tem tempo para gastar esse tempo com Deus de forma preciosa, de forma focada? A gente vai para a igreja e a gente fica olhando o relógio para saber a hora que acaba a igreja. E eu fico me perguntando, será que é Deus mesmo? A gente quer Deus para que Deus faça a nossa vontade, não a gente viva a vontade dele. Quando a gente acredita na Bíblia, a Bíblia não tem como a gente simplesmente isolar ela para as coisas que cabem para o nosso conceito do que a gente aceita, e esse é o grande problema das pessoas, né? A Bíblia é o seguinte, não, eu acredito na Bíblia, mas tudo aquilo que confronta aquilo que você pensa, você coloca ela numa caixinha de lado e coloca de lado exatamente aquilo que vai contra aquilo que você crê. Então, como eu vou ignorar algo simplesmente porque vai contrário ao que eu acredito? Cara, se na Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia, eu vou acreditar, porque ou eu acredito nela toda, ou eu não tenho como fazer escolhas de forma isolada daquilo que realmente cabe para a minha vida. E normalmente a gente não sacrifica as coisas por Deus, porque a gente sempre tem aquele negócio, Deus vai me perdoar, Deus não é mau,
Ah, o livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Por quê? Eu já ouvi uma pessoa falar isso, não existe livre-arbítrio porque se eu escolho algo e eu tenho que pagar por aquilo, isso não é livre-arbítrio. Lógico que é. Existem regras. Assim como eu sou um pai e tem regras para o meu filho, eu disse, meu filho, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode escolher um deles, mas um tem uma consequência, o outro tem outra consequência. Isso é livre-arbítrio, sim. Deus dá esse livre-arbítrio para que a gente escolha as nossas escolhas, mas Ele não dá o livre-arbítrio para a gente escolher as consequências das nossas escolhas. Você já preparou para pensar isso? Se você está num prédio de 10 andares e você escolhe pular, sua consequência é morrer. Não tem como você fugir disso. Você não tem como no meio do caminho pulando, simplesmente falar, opa, estou arrependido e eu quero voltar. Não, mas ninguém está te obrigando a pular. Agora seria muito bom, né, se eu quisesse pular, chegar lá embaixo e simplesmente, não, eu escolho não morrer. Assim é muito bom. Eu estou contextualizando isso para que você entenda que a gente é muito falho enquanto ser humano. A gente quer chamar a atenção do mundo, mas a gente está cagando pro Criador do mundo. A verdade é essa, né? Se você for parar para pensar, a gente se preocupa mais em chamar a atenção da rede social do que daquele que é dono do sobrenatural. A gente tem mais tempo criando reels, conteúdo para o público que está aqui atrás de uma tela, do que pegando uma Bíblia e realmente lendo ela e dedicando tempo para Deus. Ele que realmente é a nossa prioridade. E eu fico imaginando, cara, a gente cria histórias erradas o tempo todo por conta das nossas prioridades. A gente fala sobre Deus ser nossa prioridade, mas na verdade a gente não tem tirado Ele como uma prioridade. E quando eu falo sobre prioridades, a gente tende a buscar Deus somente nos momentos ruins, né? E quando está nos momentos bons, a gente normalmente esquece. Quer ver um negócio? Quando a gente fala sobre princípios, o princípio ele não é para ser no momento bom. É muito fácil você honrar princípio no momento bom. É muito fácil você não roubar quando sua conta está cheia. É muito fácil, né, você não adulterar quando você está do lado da sua esposa o tempo todo. É muito fácil, né, você não falar mal de alguém perto desse alguém. Princípio é no momento ruim, é no momento oportuno. Isso é princípio. É igual você abrir mão. Quando você abre mão de algo, se aquilo não te custa, isso não é abdicação. Isso não é renúncia. Renúncia é algo que te custa. É algo que dói em você. Isso é renúncia. E a gente normalmente só quer as coisas no nosso tempo. E talvez hoje você está passando pelo que está passando, eu nem sei o que é que você está passando. Porque você tem escolhido de forma errada as suas prioridades. Eu vivi de forma equivocada durante muito tempo, por ter escolhido as coisas erradas. E aí quando eu entendi que existe um momento na minha história onde eu abri mão de coisas que eu não conseguiria abrir, e vivi uma história completamente diferente, e hoje eu posso te falar, eu nem conseguiria pedir a Deus a vida que eu tenho hoje lá atrás. E quando eu falo sobre pedir a Deus, é sobre família, é sobre filhos, é sobre relacionamento, é sobre amizades, é sobre tudo que Deus construiu na nossa história. Eu nem teria como pedir, porque eu nem saberia se isso seria possível há 11 anos atrás. 11 anos porque foi exatamente a época em que eu tomei uma decisão e eu aceitei Jesus e toda a história mudou. Cacá, foi fácil? De jeito nenhum. Passei pelos meus piores processos. E passar pelo processo faz parte, porque o processo ele não vem para te paralisar, ele vem para te levar para um próximo nível, para uma próxima fase. Quando você fala sobre o processo, e eu entendo que é a fase do cajado, porque você passa pelo momento da cruz, como Jesus passou. É a crucificação, você vai ser caluniado, você vai ser rejeitado, você vai ser ignorado, as pessoas vão te chamar de louco. Eu vou te falar uma coisa, quando fui um novo convertido, eu fiquei louco. Eu fiquei louco ao ponto de olhar para todo mundo com olhos de julgo. Todo recém-convertido tem esse momento, né? As pessoas olham para você e você olha diferente, você começa a se achar melhor que todo mundo porque você aceitou Jesus. E você diz, não, agora eu estou do lado certo e quem está do lado errado é profano. De um certo lado, de certo modo sim, mas a gente, enquanto ser humano, a gente sabe que a gente vai continuar errando muitas vezes ainda até acertar. E foi nessa loucura que eu descobri os milagres na minha vida. Porque milagre, ele simplesmente não chega para você de mão beijada, estendida assim, ó, servido numa bandeja, e você simplesmente pega ele. Milagre é decisão. Se você pegar a história da mulher do fluxo de sangue, ela não era a única mulher na época que tinha fluxo de sangue, né, que tinha essa hemorragia. Existiam várias outras mulheres, porém, por que só ela recebeu
o milagre é porque ela é melhor do que as outras, porque ela foi uma escolhida de Deus para receber um milagre. Não. Porque para você alcançar o milagre, você precisa estar disposto a correr atrás do milagre. Essa é a questão. Não é só a questão da fé, mas você tem que se mover e se posicionar para que o milagre aconteça na sua vida. Então a mulher do fluxo de sangue, na história da Bíblia, ela foi a única dentre tantas que saiu de casa, foi lá e tocou nas vestimentas de Jesus. Acreditando que seria curada, ela foi curada. Então ela teve a atitude e ela correu atrás do milagre. E eu falo para vocês, eu fui chamado de louco muitas vezes pelos meus amigos. Muitas vezes. Eles me chamavam de louco, tá ficando doido, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. E começavam a rir da minha cara. E aí eu ficava dizendo assim, porque Deus não precisa que a gente defenda Ele. Jesus não precisa que a gente defenda Ele. Ele sabe se defender, né? Mas era meio intrigante para mim ouvir as pessoas caçoarem da sua fé e de uma certa forma você só simplesmente ficar calado. E aí eu aprendi uma coisa, cara. Eu prefiro viver a loucura de Deus do que estar morando dentro de um palácio abraçado com o diabo. Digo para vocês, eu prefiro a loucura e a insanidade de Deus que me traça um caminho de salvação do que estar morando no maior palácio do mundo abraçado com algo profano e do diabo.